Olha, eu falei para vocês na saída do bloco passado que a gente ia fazer uma entrevista incrível com a ginecologista e sexóloga Andréa Rufino. A Andréa, ela é médica especializada em ginecologia com formação e habilitação clínica em sexologia. Deixa eu virar para outra câmera para você ver a linda Andréa. Ela é professora universitária, pesquisadora, autora de vários artigos, né, capítulos importantes de livros sobre temas sexuais. Ela tem uma expertise na área de psicoeducação sexual. É considerado o pilar da terapia sexual baseada em evidências científicas. E essas especializações, esses artigos, acabaram trazendo a Andréa para um lugar de voz, que é essa sexologia clínica de voz e de trabalho, né? E formação em análise psicodramática. Eu fiquei muito curiosa quando eu li sobre isso aqui, porque eu falei, gente, que incrível que a medicina tenha avançado em outras áreas e se especializado cada vez mais para poder alcançar os problemas das pessoas, né? Por isso que ela atua na área de terapia sexual individual, também de casal. Ela criou a Casa das Mulheres, né? Eu amei esse nome, Casa das Mulheres, que é um espaço para cuidar da saúde sexual de forma integral. E aí, como a mídia tem abordado questões que muitas vezes são sim relevantes e que são insights para a gente abordar mais assuntos que são negligenciados. A questão da assexualidade, abordada numa das novelas da Rede Globo de televisão, chama a atenção para esse tema, que é um tema super importante e que eu confesso, eu falei, com quem eu vou falar sobre isso? E aí eu lembrava assim da Andréa, mas eu faço sempre uma enquete com todos os médicos, dependendo da área, com os advogados, com a pessoa que eu vou entrevistar daquele ecossistema. E todo mundo foi unânime. Andréa Rufino, é só ela que pode te entregar o que você está procurando sobre a sexualidade. Então, bem-vinda. Maia, é uma alegria te ver de novo, nos encontrarmos de novo. Um bate-papo sobre sexualidade, mas eu sou suspeitíssima porque eu amo esse tema, estudo muito, me dedico demais e acho que faz parte da nossa vida, não só eu, né? A Organização Mundial de Saúde já fala isso há muito tempo, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa personalidade. Então a gente precisa dar atenção aos temas e acho que a televisão ela é muito feliz em oportunizar aspectos da sexualidade para que a gente olhe para aquilo e repense a gente, aprenda sobre o mundo, sobre as pessoas, um mundo mais inclusivo, né? E demorou, inclusive, esses assuntos chegarem na pauta, né? Porque considerando que a gente pensa que são assuntos e temas novos, são assuntos que nasceram com a humanidade, né? Isso mesmo. E aí, por isso que eu queria começar perguntando, o que é essa assexualidade? Perfeito. Essa é uma pergunta tão importante, porque a primeira coisa que a gente pensa é que a sexualidade é alguém que não gosta de sexo, que não pratica sexo, que não sente atração sexual, que não sente desejo sexual. E, na verdade, as pessoas assexuais, elas são muito complexas. Existem pessoas assexuais que não sentem atração, não sentem desejo e o sexo é para elas indiferente. Sim. Existem pessoas assexuais que sentem desejo, mas não sentem vontade de se relacionar sexualmente com ninguém. E quando a gente ouve relatos de pesquisas qualitativas em que as pessoas foram ouvidas, tem um relato tão interessante que as pessoas falam que elas se excitam, por exemplo, fantasiando com uma cena, uma imagem. Elas às vezes até se excitam vendo ou assistindo algo que tem pessoas que estão tendo prática sexual, mas elas nunca se sentem inseridas ali. Elas não querem ser aquelas pessoas que estão trocando. Então, é muito interessante isso. Tem vários espectros, né? Isso. Dentro de um mesmo tema. Isso. Né? Por isso que é importante trazer alguém que é especializado, na verdade, em relação a isso, né? Aí eu pergunto, essa sexualidade, ela seria uma preocupação, tipo, recorrente para as pessoas que, por exemplo, não são... Essas pessoas são os assexuados, dentro desses espectros, eles são percebidos de que modo? Eles são percebidos por alguém que não gosta de sexo. Ou de alguém que voluntariamente não quer fazer sexo. Eu vou trazer uma situação que é cotidiana na terapia de casal, que eu acho que dá uma boa conversa entre nós.
Culturalmente, os homens foram criados mais soltos com relação à própria sexualidade, para exercitar essa sexualidade, para tocar o próprio corpo, né? Para serem mais livres nessa expressão, nessa busca. E há, inclusive, várias evidências de que a pornografia faz muito mal para a sexualidade masculina a longo prazo, dá um outro bate-papo muito interessante. Mas, enfim, o fato é que, culturalmente, os homens acabam expressando mais esse desejo, cobrando da parceria, quando é uma parceria feminina. Então, o que mais a gente ouve são mulheres que reclamam que os parceiros as acham assexuais, frígidas, que é um termo antigo muito ruim, desinteressadas, sem desejo. E muitas mulheres repetem esse bordão. Mas é importante a gente entender que a sexualidade não é isso. Não é falta de desejo sexual necessariamente. Não é aquela falta de libido chamada desejo sexual hipoativo. Que tem fases da vida que isso é natural e pode ser, sim, confundido. Isso. Né? E mesmo essa desejo sexual hipoativo, que é considerado uma patologia, precisa haver sofrimento, angústia. Aquela pessoa não tem desejo, ela se angustia, ela sofre. Os assexuais não têm sofrimento. Eles não sofrem por isso. Muitas pessoas assexuais, um outro grupo, se relacionam afetivamente com outras, romântica e afetivamente. Pessoas assexuais, dentro desse contexto que você explica muito bem, se relacionam com pessoas que não são assexuais. Exatamente. Né? E aqui pode dar uma discrepância de desejo, de interesse no envolvimento sexual, e aqui a gente pode ter problemas quando essa aceitação, esse entendimento não acontece, e aí nós temos um conflito. Porque mexe com toda uma estrutura e toda uma cultura. Isso. Né? Ou uma ideia que orbita em torno disso. Sexo e dinheiro, por exemplo, é verdade que assim, movimenta o mundo inteiro, né? São dois assuntos Maia, muito pulsantes, né? Outra coisa muito interessante que você vê em terapia, aquela pessoa sexual, ela sente desejo, mas ela não sente atração. Um determinado grupo de pessoas assexuais. Então, veja, ela sente desejo, ela tem vontade de se masturbar, ela se masturba. Ah, mas ela não quer transar comigo. Então, é complexo, né? Sim. Então, aquela pessoa, ela gosta do autotoque, ela exerce... Ela gosta do romance, isso, né? Ela exerce, mas na hora de ter prática sexual com alguém, aquilo é repulsivo para ela. Isso é identificado muito cedo, porque o que eu acho incrível, como você trabalha de uma forma muito adequada, cuidadosa, isso é percebido, por exemplo, há casos de garotos ou garotas com 12 anos, 11 anos. Como está cada vez mais precoce, inclusive os processos, né, de menstruação, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo e por isso estão tendo outras descobertas. A gente vive um mundo onde as descobertas foram antecipadas, né, algumas até muito precocemente. Isso é identificado. Eu estou falando identificado porque se eu falar a palavra diagnosticado, o diagnosticado está ligado à doença e não é o caso. Isso, Maia. Isso é identificado muito cedo. Como lidar com isso? Quando isso chega num consultório, que a pessoa é adulta e fala sobre isso e que talvez ela não perceba o que é exatamente que ela tem, ela não se identificou por desconhecimento, ou uma criança, um adolescente levada pela família. Deve ter os dois casos, né? Essa é uma caminhada muito interessante, porque os jovens hoje em dia estão muito mais informados. Então, eles leem, eles têm acesso à informação com muita naturalidade. Mas é preciso que essa puberdade chegue, que esses hormônios sexuais habitem aquele corpo, porque é nesse momento que essa sexualidade em direção ao outro começa a aparecer. É na chegada dessa puberdade que nós vamos identificar. É muito cedo, né? Me sinto atraído por alguém, não me sinto atraído por alguém. Ou não me sinto atraído Ou não me sinto atraído. Então, precisa que haja um pouco de tempo ali de autoexperimentação, de autopercepção de como eu me sinto, né? Sim. Para que essa percepção ou essa identidade da sexualidade aconteça. E que não seja cobrado, tempo. né? Isso, leva um tempo. A gente até entende que provavelmente são pessoas muito cobradas. Sim.
pelos motivos que você acabou de dizer. A sexualidade Sim. é algo super valorizado. As pessoas dizem, ficar sem sexo faz mal à saúde. Quando alguém está mal-humorado, isso é falta de sexo. A gente naturalizou coisas sobre uma área que, na verdade, se falou muito pouco na família. É um assunto que ele foi e ainda é proibido em casa, proibido nas escolas, proibido em todos os ambientes. E, ao mesmo tempo, cobrado que sejamos hipersexuais. Pois é. Existe uma dicotomia, uma ambivalência. A mídia faz um culto à libido, né? Os ambientes, né? O engraçado é que o assédio sexual entrou na pauta de um modo, mas esses casos, que também são ligados a sexo, tem muito tabu. Muito, né? Muito. E é interessante também pensar que a assexualidade, ela, como eu falei, ela nem é um celibato, porque no celibato você escolhe não ter prática sexual por alguma razão. Não é relembrando falta de desejo sexual no sentido de não tenho libido, que aí teria que ter angústia associada, sofrimento. E, ao mesmo tempo, não são pessoas necessariamente indiferentes à sexualidade, né? E é muito interessante quando a gente ouve relatos. Eu até trouxe um relato para ler rapidão, que eu acho que ele expressa demais isso, né? A sexualidade não é um complexo. Isso foi uma pessoa que você atendeu, conversou. Não é uma doença, não é um sinal automático de trauma, não é um comportamento, não é o resultado de uma decisão, não é um voto de castidade ou a expressão de que estamos nos salvando. Não somos, por definição, religiosos. Não estamos nos chamando de assexuados como uma declaração de pureza ou de superioridade moral. Não somos amebas ou plantas que não sentimos. Não somos confusos sobre gênero, anti-gays, anti-héteros, anti qualquer orientação sexual, anti-mulher, anti-homem ou anti-sexo. Não estamos passando por uma fase segundo uma tendência ou tentando nos rebelar. Não somos definidos por puritanismo. Não é falta de parceria, não é falta de sexo. Não temos medo de intimidade. Não estamos pedindo para ninguém nos consertar. Isso é o relato de uma pessoa que vive numa sociedade ocidental muito sexualizada. Isso, exatamente. Relato de uma pesquisa. Então, eu achei tão fantástico tudo que está aqui, porque, assim, expressa essa questão. Tem uma outra questão que eu acho que é tão bacana a gente falar do ponto de vista das mulheres, que as mulheres são muito cobradas dentro de relacionamentos, que expressem um desejo sexual compatível com a frequência sexual que o parceiro dela quer. Então, o parceiro quer se relacionar sexualmente, sei lá, todos os dias, 5 vezes por semana, e ela não se sente motivada todo esse tempo, ou todas essas vezes. E muitas vezes ela vem e diz, doutora, será que eu sou assexual? Doutora, será que eu estou com um problema hormonal? Porque eu não quero toda vez que meu marido quer. Então, vem toda uma questão de gênero, né? De uma mulher que não conhece o próprio desejo, ela não se estimula para saber de quanto em quanto tempo ela tem vontade. A vida dela nem permite que ela tenha um horário de descanso para sentir algum desejo. E a outra questão que eu acho muito importante, que é da nossa atualidade, é da nossa vida de mulher, que é aquela questão das mulheres medirem o seu desejo pela frequência sexual do parceiro. Então, umas dizem assim, doutora, quando o meu parceiro me procura, ele não me vê. Ele vê mama, ele vê vagina, ele quer descarregar a atenção sexual dele em mim. Ele não me vê. Engraçado que os homens, eles compartilham experiências sexuais de um modo diferente, segundo relatos, né? Do que nós mulheres compartilhamos. E eu acho que as mulheres também, elas não têm um ambiente de segurança psicológica para compartilhar um relato como esse que você nos diz, de forma tranquila, porque ela vai ser julgada. O homem, ele julga menos
o colega, Isso. sendo homem, do que a mulher. Isso. Né? E aí tem muitas mentiras e tem muitas fantasias. Está todo mundo fantasiando, ninguém fala a verdade. Isso. E em muitas rodas de mulheres, as mulheres não se sentem à vontade para dizer como ela se sente. O homem, porque... ele quer passar a imagem do garanhão e a mulher de que ela é desejada. Isso. E ela deseja. Isso. E que a vida sexual é incrível. Exatamente. Eu tenho algumas perguntas aqui, é um bate-bola para a gente poder encerrar. Quando uma pessoa que é hétero, né, eu conversei com algumas pessoas, vou entrevistar uma sexóloga, uma ginecologista, o que vocês gostariam de saber? Então, quando uma pessoa que é hétero, homo ou bissexual, decide não fazer sexo, podemos dizer que ela está em abstinência sexual, ou seja, ela sente atração sexual, mas por algum motivo ela deseja parar? Já a sexual tende a não ter relações sexuais por não sentir interesse. Eu gostaria de entender sobre isso. A pessoa me pediu para perguntar. Então, de novo, a pessoa assexual, ela pode ter desejo, ela pode ter vontade, ela pode sentir atração, ela pode não, e pode inclusive fazer sexo. Mas por muitas outras razões também que necessariamente está se sentindo atraída. As pessoas assexuais, elas podem ter vontade de fazer sexo pelo relacionamento, pela questão afetiva, não pelas mesmas motivações do tesão. Entendi. O outro diz assim, o que dizer dos que não têm um par ou celibatários, que optam por não fazer sexo por motivos religiosos e filosóficos? Aqui é uma decisão em que essa libido, essa pessoa pode canalizar para uma série de coisas. Libido é energia que pulsa. Porque o assexual não significa ser celibatário, Isso, não. Né? Então, o celibatário é uma decisão, eu tomei uma decisão. Os assexuais podem, inclusive, ter um amplo espectro. Os assexuais, eles podem ser demissexuais, ou seja, só tem vontade e atração de se envolver sexualmente com alguém com que eles têm intimidade afetiva. Sim. Né? E os greys sexuais, em que esse desejo de prática sexual, ela é muito particular, ela é em momentos muito específicos. Sim, gente, ou seja, é um ser humano. Então, assim, não existe uma regra, você entende? Então, assim, por exemplo, o que a maioria das pessoas não sabe, o A de LGBTQIA+, o A é de assexuado. Que muita gente, às vezes, nem se dá conta disso, né? Eu acho tão importante também, Maia, dizer rapidão, assim, a sexualidade é uma orientação sexual? Eu ia perguntar isso. Há muita discussão científica sobre isso e há muito questionamento se é uma orientação sexual ou não. Né? Porque a orientação sexual é para onde o seu desejo te move. Então, há muita discussão filosófica, se seria ou não. Eu imagino, tem discussões em todas as áreas, né? Por exemplo, há casos de pessoas que chegam a fazer sexo para ter filhos ou manter um relacionamento romântico, né? Isso mesmo. Né? Aí outros relatos aqui de pessoas que disseram que se descobriram assexuadas pré-adolescentes, que foi o que a gente já falou, né? Como os pais ou a medicina atuam nesse processo, que você deu uma ótima dica, tudo tem seu tempo, deixa... E de aceitação, né, Maia? Exatamente. Ou seja, né? é ter um campo para que aquela pessoa possa se descobrir em paz, né? Aqui uma pessoa falou muito interessante. A pessoa fala que usar o termo assexuado, essa pessoa diz que além de incorreto, ele é ofensivo. Assexuado é uma espécie que faz reprodução sem liberação de gametas. Literalmente, subdivide para procriar. A gente se sente uma bactéria. Então, bonito o relato que eu li, né? Não somos amebas nem plantas. Exatamente. Né? E a outra, vivi diversos relacionamentos, mas estou há 8 anos sem sexo por falta de um par. Sou assexual por falta de alguém? Não. 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 Não por falta de alguém, não porque não tenho oportunidades. Lembra, muitas pessoas assexuais sentem desejo e se masturbam. Ela fala assim que ficar sem sexo dá uma estabilidade emocional que gera uma produtividade maior. E ela amou ficar sem sexo. Ela disse. Então, é tão interessante como no fim o que vale é assim, é a gente se aceitar. Em fases da vida, lembrar também que a sexualidade, ela flui com a vida. Totalmente normal passarmos por fases desinteressadas. E o que dói, na verdade, é a questão do preconceito, do julgamento, da exclusão, da pressão. Isso, né? Maia. Gente, nós somos seres muito complexos. Isso. A gente precisa entender o que significa
essa complexidade. E a gente tem trazido aqui, o meu compromisso com vocês e da nossa produção, eu e Lucas, é sempre a gente trazer esses recortes para a gente entender melhor esse ser humano, né? É um tema que não se esgota. Queria super agradecer a entrevista, é sempre muito bom conversar com você. Maia. Você está entre os consultores que eu estou formando, editoriais do nosso programa, para dizer, Maia, novidade na área, vamos falar disso, ou fala disso sobre alguém que eu identifiquei que não é minha área, e eu recomendei que procurasse um outro especialista e tal. Tá bom? Joia, Você está no nosso conselho. Tá é bom. Maravilhosa, né? Ela, inclusive, quando ela começa a falar, você vê que eu sou agitada quando eu estou fazendo entrevista, dependendo do ritmo do convidado. Ela veio toda, Lucas e Brito, todo o jeito que ela fala, terapeuta, né? A gente nem falou da Casa das Mulheres, né? Vai ter que voltar. Tá bom. Tá bom? Olha, o programa fica por aqui. Eu sei que foi super rápido, eu sei que o programa foi incrível, mas entenda isso como pílulas de reflexão e a gente vai amadurecendo, trocando. E você aí do outro lado, internauta, telespectador, vai fazendo as provocações para a gente trazer os conteúdos, tá bom? Muito obrigada. Não se esqueça, a gente está no YouTube, no Meio Norte falando nisso, e a gente se vê por aqui ou por aí, no digital ou no presencial, ou pela TV em canal aberto ou fechado. Tchau.